Shalom Havé, Shalom Haverim, Bruhim Rabaim, Shalom Lekulam. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no meu canal hebraico simples e prático. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu professor, André Azevedo. Hoje nós vamos falar de algo no canal muito interessante, que nunca tínhamos falado até agora, sobre bacharelado, mestrado e doutorado em teologia. Quando você escuta a palavra bacharelado, as pessoas ficam com uma dificuldade grande em achar que é uma coisa muito difícil de fazer, de ser. Quando cita a palavra mestrado, a pessoa já assimila, lógico, a mestre, que é um mestre naquilo que se formou. Mas parece que é muito difícil, parece que é muito complicado essas palavras, e até parece que é impossível de fazer um mestrado em teologia, um bacharelado ou até mesmo um doutorado. E quando eu escuto então de doutorado, a pessoa fica pensando, se eu não conseguir fazer nem a teologia básica, nem o intermediário, e depois vem o bacharelado, o mestrado e o doutorado. Então, como fazer teologia? Simples. Para você ter uma descoberta de como é o teu aprendizado na teologia, a palavra teos, Deus, logia, palavra de Deus, estudo sobre a palavra de Deus nos originais, você tem que saber qual é a sua vontade, a sua vocação, tem que descobrir para que você foi chamado para poder servir a Deus. Alguns vieram para missionários, outros vieram para missionária, diáconos, diaconisas, evangelistas, presbíteros, pastores, bispos, apóstolos, cada um veio para um tipo de chamada. Então, você tem que descobrir, alguns veio para louvar, outros veio só para ensinar. Você tem que descobrir qual é a sua chamada, para o que Deus veio te chamar. Quando você descobrir isso, você tem que investir na tua chamada. Porque a melhor coisa que tem é quando você descobre o que Deus quer com você, para você poder investir na sua vida teológica. Eu sugiro que você sempre comece pelo básico de teologia, que são 20 matérias. 20 matérias de teologia. Entre elas eu vou citar algumas. Tem a hermenêutica, que é a ciência e a arte da interpretação da Bíblia. Tem a pneumatologia, que é estudo sobre o Espírito Santo. Tem a hamartiologia, estudo sobre o pecado. Escatologia, sobre o pecado. Soteriologia, estudo sobre a igreja. Ou seja, você tem que se identificar primeiro com as matérias. Homilética, a arte de falar em público. A exegese, para poder interpretar os versículos, para ter uma boa hermenêutica de interpretar o texto. Então, tendo como base essas coisas, você tem que saber o que você quer. Você quer começar com o básico, o intermediário, o bacharelado, o mestrado, o doutorado. Tem que ver qual é o nível que você está de conhecimento. Se você é uma pessoa autodidata, tem facilidade de aprender. Isso tudo está intrínseco naquilo que você queira, nos seus estudos. Tem por escopo, ou seja, por finalidade, eu tenho por finalidade de poder começar, não às vezes do começo, porque depende muito do aluno, depende muito da sua vontade, da sua vocação, daquilo que ele quer para ele. E às vezes, nem sempre o que você quer é o que você precisa. Como assim, pastor André? Porque às vezes o que você quer não é o que você precisa na sua chamada. Para isso, tem que descobrir qual é a sua chamada. Bom, hoje vamos falar sobre bacharelado, um pouco de mestrado e um pouco de doutorado. Isso é novidade no canal, eu nunca tinha falado, porque já são coisas mais evoluídas, são coisas mais grandes e mais difíceis de saber. Parece? Parece, mas na verdade é muito fácil. Fica comigo. Bacharelado, mestrado e doutorado é aqui, no meu canal hebraico simples e prático. Eu sou o teu pastor, o teu professor, e obrigado pela sua inscrição. Vamos para a vinheta do canal. Bem-vindos de volta na videoaula. E hoje, como foi dito antes, vamos falar sobre bacharelado, mestrado e doutorado. Apenas uma prévia, algo para poder você abrir a sua mente, para poder despertar em você uma vontade de aprendizado de teologia, tá bom? Vamos começar. O que é bacharelado?
pode estar, é um total de 40 matérias. Que matérias? Então, o primeiro é o básico. O básico constitui de teologia, de você aprender 20 matérias. As 20 matérias estão inseridas matérias da história da igreja, matéria da história da sociedade, matérias sobre tudo aquilo que permeia a nossa vida cotidiana. Hermenêutica, que é a ciência e a arte da interpretação do texto. Para você fazer uma boa hermenêutica, você tem que ser um bom exegeta. O que é exegese? Exegese é você interpretar os versículos. Um bom hermenêutica normalmente é um bom exegeta. Ou um bom exegeta, às vezes, é um bom hermenêutico. Para você ser um bom hermenêutico, você precisa estudar. Você precisa se dedicar. Você precisa pesquisar para poder ter uma boa base da cultura da época para a cultura de hoje. Eu costumo dizer que para nós podermos entender a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, você tem que, primeiro, conhecer da cultura do povo da época. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando você compra algo que tem um manual e é algo complicado de se montar, se você perde este manual, você não consegue montar. Mas às vezes você pode falar, mas pastor André, eu consigo montar. Aí eu lhe pergunto, vai ficar igual de um profissional? Você vai falar para mim, óbvio que não vai. Por quê? Porque você não é profissional nesta área. Não é do teu métier, não é da tua formação. Você não tem know-how para isso. Você não tem conhecimento para poder explicar sobre aquilo que você está fazendo. Isso é know-how. E métier é o que você se formou, o seu assunto específico, que você tem base para falar. Tendo em vista isso, assim é a palavra de Deus. Para você entender a palavra de Deus na sua integralidade, para você aprender a palavra de Deus nos originais, você tem que buscar os originais. Os originais estão no hebraico, no grego, para poder falar e trazer para as pessoas aquilo sem mistura, que é os originais das Escrituras Sagradas. Tem que saber da cultura do povo judeu, a cultura do povo egípcio, a cultura do povo greco-romana, a cultura do povo romano, dos persas, dos medo-persas, para você ter uma base para poder falar do amor de Deus, da palavra de Deus, principalmente nos originais. Porque se você não sabe da cultura do povo, você não pode basear versículos da Bíblia para poder ser um bom hermenêutica, para poder fazer um bacharelado, um mestrado, um doutorado. Você não pode falar de coisas que você não tem certeza, que você só ouviu falar, mas que não estudou. Exemplo, vou dar 2 exemplos. O galo que Jesus fala para Pedro, quando ele vai o negar, antes que você me negue 3 vezes, o galo cantará. Então, aquele galo, muitos acreditam, pensam com uma grande firmeza, que é um galo mesmo, um animal, uma ave de rapina, e não é. Na verdade, são soldados galináceos de Roma, que existiam naquela época, que tocavam seus trompetes, seus sofar, suas harpas, seus pífanos, tudo aquilo que era sonoro para ouvir o povo de Roma. Por isso são chamados soldados galináceos. Eles tocavam de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes ao dia. Por isso que Jesus falou que antes que o galo cantasse 3 vezes, tu me negarás. Porque esse tipo de aves, eles são imundos para o povo de Israel e também para o povo de Roma. Outro caso é o corvo que alimentava Elias. Muitos pensam que era verdadeiramente uma ave, porque é o que mostra nos filmes e nos desenhos, que é uma ave que vem com o bico, com a carne, alimentando Elias. Na verdade, aqueles corvos, ou corvos, eram beduínos, viajantes árabes, eram viajantes que passavam de lugar para outro lugar, e no meio da passagem tinham as cavernas aonde se escondiam
pessoas normais e pessoas de Deus. E nisso estava Elias, por isso que ele foi alimentado por um corvo, Corax, que era um beduíno viajante ou um árabe que passava ali e alimentava os que estavam ali. Mas a aula não é de hoje, só para ter uma interpretação sobre a grande importância de aprender o bacharelado, o mestrado e o doutorado. Principalmente o mestrado e o doutorado, porque o bacharelado, como eu estava dizendo, o básico é 20 matérias. Aí quando você vai fazer o intermediário é mais 20, são 40. E quando chega no bacharelado são mais 40 matérias. Você já aprendeu 40, com mais 40 são 80 matérias, do básico até o bacharelado. Acabaram-se as matérias em relação a estudos específicos. Agora, quando você chega no mestrado, porque o doutorado não é nada mais do que você pegar as 40 matérias do básico e do intermediário e acrescentar com mais 40 do bacharelado, que vai fazer 80 matérias para aprender teologia. Então, 80 matérias do básico, intermediário e bacharelado. Tudo em relação a bibliologia, estudo sobre a Bíblia, angiologia sobre os anjos, ramartiologia do pecado, escatologia sobre o fim dos tempos e por aí vai. Então, essa é o bacharelado. Só apenas uma pincelada para você, tá bom? Meu querido, meu amigo ouvinte, meu amado e minha amada de Deus. Agora vamos para o mestrado. O que é mestrado? É concentrado em quatro áreas. O mestrado é concentrado em 4 áreas. É uma graduação concentrada em 4 áreas. Quais são as 4 áreas que ele se concentra, diferente do básico, do intermediário e do bacharelado? Ele se concentra apenas em 4, que são 4 importantíssimas áreas. Preste atenção. A primeira é a Bíblia. Toda, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a primeira. A segunda área é a teologia e história. Teologia que você já aprendeu muito com básico, intermediário e bacharelado, só que vai pegar agora num âmbito maior. O que é um âmbito maior? Você vai filtrar tudo que você aprendeu para poder trazer para apenas uma coisa, que é a totalidade da teologia. Qual a finalidade geral da teologia, de tudo que você estudou sobre anjo, sobre igreja, sobre o homem da igreja, sobre a história da igreja, sobre o pecado e por aí vai. É sobre isso. A terceira é a teologia prática. É você estar praticando aquilo que você aprendeu. Você praticar tudo o que você estudou. Isso tudo no seu dia a dia. E cristianismo não é falácia, mas é atitude, é prática diária, é estilo de vida. Tá bom? Vamos lá. E a quarta é religião e educação. É você aprender tudo sobre as religiões e a educação no âmbito religioso. Lembrando que a palavra religião vem do latim religare, que o homem estava desligado de Deus e ele se religou através de uma religião, certa ou errada, isso não importa, mas ele se religou a uma religião espiritual, sabendo que a verdadeira é aquela que serve ao Deus único, Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Então, o pilar do mestrado, a princípio, é isso. Para você não ficar muito desesperado em relação ao aprendizado de mestrado. Parece coisas difíceis, 7 cabeças, mas não é. Então, 4 áreas, as 4 áreas eu já falei. E agora, é aprender sobre a sociedade, tanto a sociedade que te permeia, onde você mora, como a sociedade daquela época. Buscar tudo sobre a sociedade daquela época. Você ser um mestre. O que é um mestre? Um mestre não é nada mais, nada menos do que você ficar sabendo de todos os acontecidos, tanto na mente como na escrita e na fala, para poder ensinar. Isso é um mestre. Ele está pronto para te ensinar. Ele não fica procurando subterfúgios ou enchendo, uma coisa que eu não gosto de falar, ele fica enchendo linguiça para poder ensinar, mas ser claro e objetivo para quem está aprendendo, para quem está ouvindo. Sobre a sociedade, sobre a cultura da época e a nossa cultura de hoje. Por exemplo, a cultura nossa é pregar de terno, ou no mínimo, não pode ser de bermuda, mas de terno.
calça jeans, uma camisa, mas lá na Escócia é de saia. Se você for para lá, vai ter que pregar de saia, porque é a cultura do país, tá bom? Teologia clássica. A teologia clássica é aquela que você sabe das coisas mais práticas que até o mundo sabe. Que Jesus é poderoso. Toda vez a gente escuta na rua de toda a boca. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus. E pessoas não servem a ele. Mas é uma coisa clássica, porque todo mundo fala, está na boca de todo mundo o nome de Jesus. Vira uma coisa cotidiana, do dia a dia. Então, esse é a teologia clássica, as coisas mais tradicionais que a gente conhece, tá bom? Depois, o objetivo do curso de mestrado é dar uma formação mais sólida, para a pessoa conhecer a sociedade, cultura, os jeitos de comida, o jeito de bebida, o jeito de se vestir, o jeito de orar, tudo é cultura de um lugar, de um bairro, de uma sociedade. Ele dá uma formação mais sólida, acadêmica, para a pessoa ter um mestrado na academia. A pessoa vai ser um acadêmico, porque ele vai se formar em mestre em teologia. Porque ele vira um pesquisador científico, fazendo pesquisas científicas sobre papiro, que é o que fez as folhas da Bíblia. Eu tenho uma aula no canal sobre isso, sobre a bibliologia, que fala sobre o papiro. Sobre pesquisa científica. Observação, a carreira de mestrado, que é um pós, a carreira é como um docente ou um pesquisador acadêmico. Ele é um docente que é a mesma coisa que um pesquisador acadêmico. Ele faz pesquisas sobre toda a cultura que permeia aquilo que ele busca, no caso, teologia. Tá bom? A princípio, o mestrado é isso. É desenvolver uma dissertação sobre um tema. Um exemplo, pega um tema sobre Judas Iscariote que se enforcou. Falando sobre a tese dos calvinistas, que acha que ele já estava predeterminado a se matar. Já os armenianos não, querendo o livre-arbítrio. Então, isso é uma dissertação de um tema. Você escolhe um tema da Bíblia e faz uma dissertação para poder apresentar para a faculdade no seu trabalho, tá bom? Bom, isso já falei do bacharelado, já falei do mestrado. Antes de falar do doutorado, eu quero falar que no Brasil, para você fazer esse curso, é de 6 anos e meio. E no exterior, o mesmo curso dura 1 ano e meio a menos que é no exterior. É o mesmo curso durando 1 ano e meio a menos. Então vamos lá. O aluno tem que apresentar um projeto de pesquisa. Doutorado e PhD é a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos chama de PhD. Aqui no Brasil chama de doutorado. O doutorado, ele basicamente é o mais simples do que o mestrado e o bacharelado. O doutorado, ambos são chamados de stricto sensu. Tanto o mestrado quanto o doutorado é chamado de stricto sensu. Palavra latina. Palavra latina stricto sensu, que em português é sincêtico mais restrito. Sensitivo mais restrito. Sensitivo mais... É uma pessoa mais sensibilizada a aprender aquilo que é o doutorado. A pessoa, ela tem uma sensibilidade mais apurada, ela tem uma coisa mais restrita, uma coisa mais efêmera, uma coisa mais particular, que é fazer o doutorado. O doutorado, ele nada mais é do que o que nós vimos no mestrado. A única coisa que o doutorado tem, que o mestrado não tem, é que você acaba fazendo pesquisas não só sobre sociedade e cultura, e sobre o povo da sociedade que permeia tanto a palavra de Deus, quanto a nossa sociedade que nós vivemos aqui no Brasil. O doutorado, ele procura fazer pesquisas históricas
pesquisas arqueológicas, coisa que o mestrado não faz. Ele não faz pesquisas arqueológicas. Procura fazer pesquisas arqueológicas para poder saber de concreto o que nós temos sobre a teologia. O doutorado tenta buscar coisas evidenciais, enquanto o mestrado procura saber sobre coisas vivenciais. O doutorado procura coisas concretas que pode se achar, como todas as coisas que foram encontradas até hoje lá em Israel, subterrâneas, tá bom? Pelos arqueólogos, né? Então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, é apenas um pedacinho do nosso conhecimento para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque hebraico, historicidade, pesquisa, teologia, canto, é aqui, no canal Hebraico Simples e Prático, e eu que vos falo, sou o seu professor, o seu pastor, André Azevedo. Como eu sempre digo, até a próxima em hebraico é Lehi Terraot.